só, a gente começa agora uma entrevista bastante importante sobre aquele caso de pessoas mortas que foram encontradas, um barco, né, foi encontrado com pessoas mortas dentro no Pará. A Polícia Federal investiga o caso desse barco que foi encontrado à deriva. Uma nona vítima, veja só, 8 pessoas, 8 corpos estavam dentro do barco, mas uma nona vítima, perto da embarcação, foi encontrada, o que, segundo a polícia, sugere que ela também fazia parte desse grupo. Alguns documentos encontrados pelos agentes indicam que essas pessoas eram africanas, mas ainda restam muitas perguntas. E para saber como está a investigação neste momento, a gente conversa agora com o superintendente da Polícia Federal do Pará, José Roberto Pérez. Muito obrigada pela gentileza da entrevista, ainda mais um caso tão chocante como esse. Bem-vindo ao Live CNN. Bom dia, Elisa. Bom dia, Eli Jonas. Muito obrigado pela oportunidade de expor um problema tão grave, sério, que a humanidade atravessa, né? É a questão da migração irregular que ocorre, infelizmente, no mundo todo. Pois é, algo terrível. Até já enalteço aqui também o trabalho do Eli Jonas Maia, que viabilizou para a gente essa entrevista. Bom, a primeira pergunta que eu lhe faço, por favor, é o trabalho de identificação desses corpos, que é um trabalho que já começou. Inicialmente, vocês receberam, então, uma denúncia e aí alguém avisou que tinha um barco à deriva e que tinham pessoas dentro. O senhor pode narrar para a gente como é que foi o encontro dessa embarcação e como que é esse processo de identificação dos corpos? Exatamente, Elisa. Nós recebemos a notícia de que havia um barco à deriva aqui na costa do Pará, no sábado pela manhã. Imediatamente deslocamos uma equipe nossa da Polícia Federal aqui do Pará para o local, onde já começaram os primeiros trabalhos. E uma vez que foi identificado ali que haviam vários corpos e em razão do trabalho que a gente faz na área de contrabando de imigrantes, já imaginávamos que poderia ser ali uma questão migratória. Nós acionamos a nossa equipe de identificação de vítimas de desastre que nós temos em Brasília. Essa equipe veio imediatamente para o Pará, chegou aqui no Pará no sábado à noite e, em sequência, deslocaram também para o local. E os trabalhos iniciaram, então, com essa equipe de Brasília, com a equipe aqui do Pará e também com a Polícia Científica do Pará, que nos auxiliou bastante na identificação desses corpos. E os senhores já conseguiram descobrir quando exatamente essas pessoas teriam morrido ou isso faz parte ainda desse processo de investigação? Ainda não há resposta? Elisa, nós temos várias informações e a gente trabalha com os dados que foram levantados e que esclarecem muita coisa. A primeira delas que eu acho importante ressaltar é a questão que existe um fluxo muito intenso de migração da costa africana para as Ilhas Canárias. Nós temos dados oficiais da Espanha que nos últimos 4 anos aportaram nas Ilhas Canárias a cada ano mais de 20 mil pessoas. Esse é um dado oficial e a gente sabe que existe uma cifra oculta daquelas pessoas que não conseguem chegar até o seu destino. E, infelizmente, esse barco provavelmente é uma situação dessa, um barco que tentou ir pela costa africana até as Ilhas Canárias e acabou ficando à deriva e, pelas correntes marítimas, foi jogado na costa brasileira. Nós temos um dado importante que auxilia na investigação, e eu acho importante falar para vocês. Em 2021, foram localizados 7 barcos na América com identificação muito semelhante a esse barco que nós encontramos agora. Desses 7 barcos, 6 foram encontrados no Caribe e 1 na costa brasileira, mais precisamente na costa do Ceará. Esse barco foi localizado com 3 corpos. Foi, na época, uma investigação muito profunda e ficou evidenciado e conclusiva, na investigação conclusiva, de que o barco partiu da Mauritânia. Então, com base nesses dados passados, nós iniciamos essa investigação de agora e nos pertences, né, localizados no barco, nós localizamos documentos que comprovaram que pelo menos um dos corpos era da Mauritânia e o outro de Mali. Os demais, as investigações continuam, né? Então a gente foram localizados 8 corpos dentro do barco e 1 fora. E também é importante, também, Elisa, me permita esclarecer, acho importante, assim que a nossa equipe chegou ao local do barco, né, localizou o barco, fizemos ali uma varredura ao local
e localizamos um corpo a cerca de 1 quilômetro do bar, com características semelhantes de decomposição, né, e características morfológicas muito semelhantes, o que leva a crer que esse corpo também pertence a esse grupo que estava no bar. Uma tristeza imensa. Jonas Maia, por favor, meu querido. Bom dia, doutor Elisa, obrigado pela participação. Pegando por esse gancho que o senhor estava comentando sobre migração e desse trajeto no Oceano Atlântico também, a APF já tem essa convicção, então, que esse barco saiu da Mauritânia, que tinha as vítimas, as pessoas de Mali, também iria para o Caribe, ou ainda tem outras informações que precisam ser levantadas para atestar a nacionalidade de todas essas 9 pessoas com os documentos que foram encontrados? Todas foram encontradas com documentos ou faltam alguns documentos ainda? Jonas, na verdade, assim, as investigações elas continuam, né? Nesse momento, os corpos estão aqui em Belém e há um trabalho minucioso de identificação de cada um desses corpos, através de tudo que é possível, DNA, arcada dentária, papilares, né? Então, assim, o trabalho continua e a gente está nesse sentido, de identificar cada um desses corpos. Essa equipe de DVI é um protocolo que a Polícia Federal segue, um protocolo da Interpol, que né, todos os países membros da Interpol participam, inclusive os países da costa africana participam, são membros da Interpol também, assumem esse protocolo. E agora, então, nesse momento, a gente está identificando cada um desses corpos e, na sequência, através da Interpol, a gente faz um checklist das listas que a Interpol tem de desaparecidos para tentar fazer essa checagem e identificar exatamente de onde partiu cada um desses corpos. Mas o que nós temos até o momento é de que havia ali uma pessoa da Mauritânia e uma de Mali. E a gente trabalha com informações de outros fatos, né? Então, é importante também trazer para vocês, há cerca de um mês atrás, no dia 5, mais precisamente no dia 5 de março, a Espanha resgatou um barco, já chegando nas Ilhas Canárias, um barco muito semelhante em tamanho a esse barco localizado no Brasil. Nesse barco das Ilhas Canárias, haviam 72 pessoas, dessas 72, 4 já estavam mortas, infelizmente, 21 pessoas necessitaram de um atendimento imediato, sobreviveram. E um dado importante, né? Assim, ali as pessoas já estavam numa situação muito difícil de sobrevivência mesmo, e aquele barco tinha partido da Mauritânia há cerca de 9 dias. Então, veja, há cerca de 9 dias ali a gente já tinha 4 pessoas mortas, 21 em estado de difícil sobrevivência. E o que nós temos desse barco, trazendo agora, a partir dessa informação, trazendo para o caso aqui do Brasil, nós temos um dado concreto, né, através dos documentos que foram localizados, que esse barco estava na Mauritânia no dia 17 de janeiro. Então, ele saiu depois desse dia. Mas pelo estado, né, das pessoas, né, dos cadáveres, a gente acredita que esse barco estava há bastante tempo no mar, à deriva. E então, você veja, com 9 dias já haviam pessoas mortas. Então, com certeza, esse barco tinha muito mais gente do que, infelizmente, foram localizadas, e as pessoas foram morrendo com o tempo. Até é sobre isso que eu quero lhe perguntar, para a gente aqui encerrar a nossa conversa, e agradecendo muito a gentileza do senhor. Até peço a gentileza, Natan, nosso diretor de TV, de colocar a tela dividida, assim como nós estamos com o meu tablet, para eu mostrar aqui uma coisa para o nosso telespectador. Tá aí o nosso já conhecido mapa do nosso mundo, né? O que nós estamos ouvindo do superintendente é isso aqui, ó. Olha aqui onde ficam as Ilhas Canárias, que ele acabou de citar. Olha a distância até o Brasil. Isso é inacreditável, o que acontece com esses seres humanos. Então, José Roberto, existe uma suspeita de que havia mais pessoas dentro desse barco, porque vocês encontraram 25 capas de chuva dentro do barco, inclusive algumas idênticas. Dá para dizer que existe uma organização por trás disso, ou seja, alguém que tenha contratado o barco, que vendeu passagens, toda uma estrutura de comércio em cima da pobreza dessas pessoas?
Exatamente, Elisa. Esse é um assunto muito importante e assim e preocupante. A Polícia Federal se abraça sobre isso já há muitos anos. A Polícia Federal tem feito vários trabalhos aí de desarticulação de organizações criminosas que se aproveitam dessas pessoas que estão vulneráveis e procurando uma vida melhor. Nós temos aí várias rotas no mundo e algumas delas passam pelo Brasil. E essas rotas já foram, essas organizações criminosas que trabalham nessas rotas, que passam pelo Brasil, já foram, são, ano a ano, a gente faz operações de desarticulação dessas organizações, mas nesse caso específico, que é uma rota exclusivamente da África para as Ilhas Canárias, e aí o destino trouxe esse barco até o Brasil e evidencia um grande problema. Mas nós localizamos nesse barco 25 capas de chuvas, mas 23 exatamente iguais. Isso evidencia a organização que existe por detrás disso. Então, com certeza, para colocar um barco em que pese o barco ser precário, mas é um barco com um custo alto, né? Então, existe uma organização, alguém ali organizou, colocou esse barco no rio, no mar, e, com certeza, vendeu ali algumas vagas para as pessoas vulneráveis que pretendiam apenas buscar uma vida melhor. E é trabalho da polícia desarticular essas organizações criminosas. Muito obrigada, José Roberto Pérez, superintendente da Polícia Federal do Pará, narrando para a gente essa distância, inclusive, de 4.000 quilômetros entre o endereço lá inicial até aqui no Pará, onde o barco foi encontrado. Muito obrigada.